Quando a gente fala de energias renováveis, a gente está falando de um recurso natural que consegue se renovar na natureza. Então a gente tem inúmeros benefícios, facilidades, porque tanto pode ser adquirido por aquele pequeno consumidor residencial, quanto o comércio, a indústria e grandes usinas para atender toda a demanda do país, né? Essas fontes renováveis não se esgotam, né? Quando a gente fala de um período longo de tempo. Que existe cada vez mais pessoas preocupadas com o que está acontecendo no planeta, com o aquecimento global e uma série de impactos como esse que nós temos no Rio Grande do Sul agora. Na hora que os consumidores e as pessoas começam a ter mais essa preocupação, então o fato de se utilizar energia renovável pode fazer diferença para o consumidor e, consequentemente, afetar o produtor. Uma despesa muito grande que a gente tinha com energia. Uma casa grande, a gente tem muito eletrodoméstico. A energia solar pode ser instalada em qualquer terreno. Então, se for no semiárido, no quente, que nada nasce. Vamos supor que você está num terreno que nada nasce, que seria uma terra improdutiva. Pode instalar lá a energia solar, pode colocar lá uma torre eólica, não tem nenhum problema. E aí, assim, de certa forma, você torna produtivo um lugar que seria improdutivo. A gente faz muito na universidade chamado projetos de extensão. E esses projetos levam para a comunidade ações que possibilitam a melhoria de condição de vida das pessoas. Aí a gente acredita que a gente está fazendo essa contribuição socioambiental. Vou dar dois exemplos. Um projeto de extensão que nós temos chamado Bombeamento de Água no semiárido piauiense, usando energia solar. Um projeto que foi premiado pela ONU, com 22 sistemas instalados no semiárido piauiense, em comunidades que tinham o poço, mas não tinham energia elétrica para puxar água desse poço. E quando a gente vai e coloca um sistema de energia solar para puxar água desse poço, a gente está contribuindo com três dimensões. A dimensão ambiental, porque investir em energia renovável, você está adiando a construção de novas hidrelétricas, novas termoelétricas. A contribuição social, porque as pessoas que usam essa água usam para agricultura familiar. Então elas plantam suas frutas, suas verduras, e tem um valor também ali de geração de emprego e, consequentemente, um viés econômico, que é a comercialização desses produtos. Então, um projeto que hoje está instalado em mais de 15 municípios do Piauí, beneficiando aí mais de 100 famílias. É muito bom você ver como você consegue transformar as contas, né, dos nossos clientes. Porque de pessoas que gastavam R$500 numa conta de energia e passaram a pagar 50, de pessoas que pagavam 1.000 passaram a pagar 100, de pessoas que pagavam 10.000 passaram a pagar 1.000. Então, você gerar economia e, ao mesmo tempo, também entender que, no macro, isso transforma e vai, a longo prazo, transformar a realidade da produção energética, é muito satisfatório. Econômico foi muito bom, né? Porque a energia que a gente consumia reduziu muito. Nós passamos a pagar pouco mais de R$100. Inclusive, a gente estendeu essas placas para minha filha, tem um apartamento. E ela também estava pagando muito caro, a faixa de R$600, passou a consumo dela para R$560. Então foi muito bom. A gente, quando pensava antigamente num computador, custava caríssimo. Olha como é que está o preço hoje. O que é isso? É a função da tecnologia que avançou. A mesma coisa com a energia. Então a energia deve se reduzir bastante em função da solar e da eólica e do avanço tecnológico. É o avanço tecnológico que vai reduzir o custo. A rede tem que ter um sistema bom de transformadores, tem que ter um sistema bom de transmissão, com postes tanto monofásico quanto trifásico, levando para todas as regiões uma energia de qualidade. Produz energia, mas aí tem que ter os componentes para transformar essa energia e distribuir. Então, um dos desafios hoje, em termos de infraestrutura, seria isso, de as distribuidoras manter esse padrão. Toda empresa que se instala de energia no Piauí precisa fazer essa contrapartida ambiental e, geralmente, elas desenvolvem algumas ações no município. Trabalhar com energia solar, em comparação com termoelétricas, em comparação com hidrelétricas, em comparação com vários outros tipos de energia, é muito mais benéfico, porque envolve menos manutenção, um tempo de vida útil muito grande, um custo bem mais barato do que outros investimentos, uma obra muito menos suja, porque não envolve tanto desperdício, não envolve tanto desmatamento como envolve uma hidrelétrica. Eu vou frequentemente daqui para o litoral do Piauí
e você passa por vários municípios, você fica pensando, meu Deus, qual é a atividade econômica aqui? Qual é o emprego que tem aqui? Tem o Bolsa Família. São pessoas pobres que não têm emprego. O emprego é um comérciozinho mais ou menos local. Você podia perguntar, por que não tem emprego? Porque não tem viabilidade econômica. Não tem viabilidade. Se você abrir algum negócio lá, você vai falir, porque não tem como se manter. Porém, com a energia, ela pode dar esse toque que hoje não existe, que é de viabilidade econômica, uma série de coisas. Novamente, porque é energia barata e limpa. A gente está trabalhando hoje com algo que vai permanecer sendo e no futuro vai continuar sendo uma grande fonte de energia. E, assim, vai realmente transformar esse cenário de energias renováveis, energia limpa, vai ser, se hoje é 80%, vai, quem sabe um dia estar em 90%. O Piauí é um grande exemplo. O Piauí tem a possibilidade, é hoje entre os 3 estados do Nordeste que mais produzem energia eólica e energia solar. Nós estamos ainda muito próximos do Equador e isso nos faz uma altíssima produtividade, especialmente na energia solar. Ou seja, aqueles painéis funcionam espetacularmente bem daqui até a linha do Equador, que não está muito distante. Energia solar é o futuro, é o presente, é o futuro. E as empresas vão se adaptando a isso, naturalmente, porque como o objetivo é lucro, o objetivo é chegar junto ao consumidor. E você vê na propaganda o marketing cada vez mais colocando algum diferencial para o seu produto. Esse diferencial pode ser o fato de ser algo limpo, de ser algo que faz bem à terra, que faz bem a todos. Sem dúvida nenhuma, o marketing vai utilizar isso, fazendo com que mais e mais pessoas consumam o que é certo. É a minha opinião. Eu sou meio esperançoso. Sou torcedor do Flamengo, então eu sou otimista. Consome mais, a gente liga lá na hora que precisa. Não exagera não, mas estamos bem mais confortáveis depois que adquirimos estas placas. Também é quente, né? Eu acredito que as famílias vão aderir a essas placas. Na Suíça, por exemplo, apesar de lá produzir muito menos do que o Brasil, né, lá produz muito menos energia solar do que aqui, porque aqui a gente tem sol tinindo. E lá é assim, todo lugar, energia solar. O Brasil, com fé em Deus, no futuro será assim, todo lugar que se olhar vai ter energia solar. Porque aqui produz muito, porque tem muito sol. Então, com menos placas a gente consegue produzir bem mais energia. E então com um custo, né, em tese, seria um custo mais baixo. Eu vou dar um exemplo, talvez seja mais fácil. O McDonald's, por exemplo, que é uma rede que nunca teve a menor preocupação com essas questões ambientais, já está trocando uma série de produtos deles para se adaptar ao novo gosto da população, porque as empresas querem ganhar dinheiro. Mas, e se querem ganhar dinheiro, tem que se acostumar, tem que se aproximar do consumidor. Então, à medida que existem mais consumidores preocupados com o tipo de energia que está usando, isso afeta as empresas em todos os pontos de vista, não só em termos globais, no mundo inteiro, como em termos locais. Tive que fazer esse empréstimo, porque condições financeiras a gente não tinha, mas o desafio foi esse, mas valeu a pena, a gente está pagando, está compensando o que a gente pagava de energia. Sério, a gente está pagando o empréstimo e não, com certeza a gente futuramente vai liquidar tudo isso, né? Linhas de financiamento acessíveis para que pessoas que não têm tanto recurso financeiro possam adquirir um sistema de energia solar. Políticas públicas de incentivo, por exemplo, a gente tem um programa muito bacana no Goiás chamado Goiás Solar, onde as pessoas que têm energia solar em casa têm isenção no seu ICMS. Então são políticas que fomentam isso e estimulam essa inserção. E o ponto de vista também da regulação, né? A gente precisa, além de ter o acesso às energias renováveis, um marco regulatório do ponto de vista da legislação que dê uma segurança jurídica também para quem instala esse tipo de energia. E aquela coisa assim, é um custo que todos nós consumidores, quando a gente paga ali a conta de energia, a gente está justamente pagando para ter um serviço de qualidade por parte da Equatorial, da Enel, de qualquer distribuidora de energia que seja o caso. Sabe uma coisa que está se descobrindo, já estamos avançando nisso, é a questão dos pastos. Um dos grandes fatores de desequilíbrio
da camada de ozônio são os pastos, criação de gado em particular. Então, à medida que aumente a consciência das pessoas, vai ficar cada vez pior o consumo de carne. Então, a carne deve impactar pelo número crescente de pessoas que vai perceber isso e que vai diminuir o consumo de carne. Você está ali provocando desmatamento, né? Então aquilo ali vai gerar carbono, né? Vai gerar produção de CO2. Tanto porque você está deixando de tirar CO2, quanto também pelo processo ali de apodrecimento das árvores, vai gerar CO2 também. Então, praticamente todas as formas de produzir energia vai gerar algum tipo de CO2. Claro, a hidrelétrica é uma fonte renovável, é limpo, mas o processo de construção é um processo que gera um certo impacto. Por exemplo, para esse semestre, para esse segundo semestre agora de 2024, está se prevendo que nós vamos ter uma seca muito forte aqui no Nordeste. Isso já é previsto pelos cientistas. É bom a gente estar falando isso no início de junho. Então, o impacto disso, evidentemente, que vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. E, normalmente, as pessoas, os governos, não estão prontos para isso. Veja no caso do Rio Grande do Sul, não estava absolutamente pronto para acontecer o que aconteceu. Aquele terreno do semiárido do Piauí, do Ceará, dos estados do Nordeste, que muitas vezes são improdutivos, podem ter ali, né, uma fonte de renda fenomenal com energia solar, que pode ser instalado. Às vezes a pessoa não conseguia criar um gado lá, mas se tiver um sistema de energia solar, a pessoa já consegue ter uma renda ali todos os meses, tanto através do crédito de carbono, quanto através da energia que vai estar ali produzida. Então, pode transformar, sim, muito. Mas aí precisa de políticas públicas. O maior desafio, ele começa com o aspecto das políticas públicas. Porque energia renovável, eu preciso ter um incentivo do governo, no sentido de dizer assim, essa é uma política importante. E sobretudo agora, quando a gente fala de agenda da ONU, agenda 2030, objetivos de desenvolvimento sustentável, eu preciso falar de transição energética. E transição energética só acontece, claro, com esforço da sociedade, da comunidade, da academia, das universidades, mas eu preciso ter esse suporte governamental. O governador Rafael, por exemplo, está apostando que muitas empresas, especialmente indústrias, que hoje não têm nenhum interesse em vir para o Piauí, nenhum interesse em vir para o Nordeste, vão ser induzidas a virem para o Nordeste e para o Piauí também. Por quê? Por causa dessa energia boa, limpa e barata. Esse aqui é Então, isso que é só um fator de determinação da localização do novo empreendimento, vai ser um fator cada vez mais importante. Porque hoje, por exemplo, se você pensar numa indústria normal, a maioria delas, você pode pensar, ei, você quer vir no Piauí? Não quero, não tenho nenhum interesse em me localizar no Piauí. Por quê? Por uma série de motivos nós perdemos, na maioria dos motivos que o empresário tem na hora de pensar onde se localizar. Mas na hora que você diz, ei, não quer vir para o Piauí porque eu tenho energia limpa e barata, coisa que ainda não é, mas que vai ser. Limpa e barata, o cara vai pensar duas vezes, opa, é uma opção legal. Limpa e barata. Então, vai ser uma variável muito importante na localização. Porque hoje todas as empresas, 90 e tanto por cento das empresas do Brasil, ficam no eixo Rio, São Paulo e Minas. Por quê? Porque as circunstâncias levam a isso, levam você a se localizar lá, inclusive a proximidade do mercado consumidor. O que a gente precisa ter em mente é a carga de energia, renovável ou não, mas aqui a gente está falando de renovável, ela tem suporte na minha rede elétrica para escoar essa energia. A energia solar, por exemplo, quando eu coloco na minha residência, eu tenho um sistema onde eu gero energia para minha casa e o excedente é injetado na rede da concessionária. Então eu preciso ter a cautela de saber se naquele ponto eu tenho capacidade ou ociosidade para receber essa energia. Então esse é um ponto mais técnico, que quem vai fazer, a empresa que vai fazer a instalação, precisa verificar se naquele ponto onde vai ser instalado eu tenho a possibilidade de que a rede possa receber essa energia. Mas isso é um diálogo entre empresas e a concessionária de energia. O processo é bem simples, rápido, né? Hoje é em torno de 60 dias para você ter um sistema já liberado, funcionando em qualquer distribuidora de energia. A não ser excepcionalidades, né? Quando você realmente tem ali alguma obra que precisa ser feita na rede elétrica da região. Mas, no geral, 60 dias já está tudo pronto, funcionando, certo?
Então, é bem rápido, o material chega, você instala, existe um projeto que é submetido na Equatorial, né, ou em qualquer distribuidora de energia, eles aprovam esse projeto, depois fazem a vistoria, para ver se a instalação que foi feita está de acordo com o projeto que foi aprovado. Vistoria feita, pronto, já está em funcionamento e a pessoa já começa a economizar em seguida. Então já é um processo bem consolidado, como já existe esse mesmo processo há vários anos, então todas as empresas que têm experiência na área, como é o caso da nossa, a gente, né, já tem tudo isso muito bem organizado, muito bem, assim, padronizado, para ser o mais rápido possível. E isso vai ter impacto no mundo inteiro, porque alguns locais que hoje são bons, amanhã não serão mais, e nós teremos um período de grande instabilidade. Essa questão do aquecimento global, dessa confusão no tempo negativa que está acontecendo, vai dar uma instabilidade muito grande em negócios, sem dúvida nenhuma. E nesse ponto, a energia, você tem uma energia limpa, insisto, e barata, coisa, insisto, que ainda não é, mas que deve ser nos próximos 2 ou 3 anos, vai ser fundamental para o Nordeste, fazendo com que, por exemplo, no Nordeste, muitas indústrias que hoje estão, especialmente indústrias que estão no eixo Rio, São Paulo e Minas, se desloquem para cá em prol dessa nova vantagem comparativa. O Brasil vai continuar sendo referência na produção de energias renováveis. Os outros países têm que nos pagar por essa energia renovável que a gente está produzindo. Então, o que vai transformar, né, no critério socioambiental, ou vamos falar também socioeconômico ambiental, é justamente a questão dos créditos de carbono, que é, nós estamos produzindo energia limpa, mundo, e vocês estão sujando o mundo. As indústrias produzindo energia através do carvão, produzindo através de todo e qualquer tipo de poluente. Países como a França, por exemplo, a França praticamente tem rios, mas não tem rios com quedas que dão para pegar hidrelétrica. Então eles não têm hidrelétrica. Resultado, eles são forçados a ir para a energia atômica, que uma série de perigos que tem, e importar energia de outros países. Então, para alguns países é muito séria essa questão de energia. Então, vocês aí pagam a gente, porque nós estamos produzindo energia limpa, nós estamos com boas práticas, então vocês nos pagam pela boa energia que a gente produz. A gente está limpando, vocês estão sujando, então vocês têm que pagar a gente. E aí, dessa forma, o mundo, de certa forma, tem que pagar o Brasil. E aí, obviamente, isso tem que virar benefício para a população, né? Da mesma forma, como eu falei, a primeira vantagem do uso das energias renováveis é essa pegada da sustentabilidade do ponto de vista ambiental. À medida que a ciência avança, e ela está avançando, esse custo vai ser menor e, consequentemente, isso vai chegar no consumidor. E, com isso também, não é muito CO2, então é uma energia que vai durar por muitos anos, baixa manutenção, não gera esse impacto. Então, energia, assim, praticamente infinita, sem ter impacto algum para a natureza. Eu utilizo um recurso que se renova a cada dia, porque o vento ele é utilizado para movimentar as hélices de um aerogerador e continua seu percurso. O sol, que incide nas placas de energia solar, incide todo dia e no dia seguinte o sol está lá novamente. A água de um rio que passa uma hidrelétrica, ela passa, gera energia e continua o seu curso natural. Com o petróleo, com o gás e com o carvão, não. Você tem uma quantidade hoje e essa quantidade vai reduzindo e em algum momento esses recursos vão se acabar. O futuro é esse que eu falei, né? Muitas famílias, a maioria mesmo, uma velha. A indústria só traz benefício, né? Nesse clima que a gente tem aqui, de calor, não tinha como coisa dessa não ser boa, né? Para todos. É uma tendência. Promissora.